Antes das pirâmides tocarem o céu e antes de Babilônia erguer seus jardins suspensos, existia uma disputa silenciosa. Duas civilizações separadas por desertos e rios, mas unidas por uma mesma ambição: dominar o saber do mundo antigo. O Egito, com seus escribas e templos sagrados, e a Babilônia, com seus sacerdotes e cálculos do cosmos. Mas afinal, quem realmente detinha o conhecimento que moldou a história da humanidade? Hoje, vamos desvendar um dos maiores embates intelectuais do passado: Egito x Babilônia. Você está no Ecos da História, onde as curiosidades escondidas do passado ganham vida. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Tudo começa há mais de 5.000 anos, quando o homem deixou de apenas sobreviver e começou a registrar o tempo. Nas margens do Nilo, o Egito criava uma ordem quase divina. Já entre o Tigre e o Eufrates, nascia a Babilônia, herdeira dos Sumérios e suas tabuletas de argila. Ambos descobriram algo extraordinário: a escrita. De um lado, os hieróglifos egípcios decoravam templos e papiros sagrados. Do outro, o cuneiforme babilônico gravava o comércio, os rituais e até as estrelas. Mas será que escrever era apenas registrar ou controlar? No coração do Egito, muito antes das bibliotecas existirem, havia homens que dominavam o poder mais temido de todos, o da escrita. Eles não empunhavam espadas, mas canetas de junco. E com elas, decidiam o destino de impérios inteiros. Um simples traço no papiro podia mudar a história de um faraó. Eram os escribas, a elite invisível do Nilo. Enquanto o povo construía pirâmides sob o sol escaldante, os escribas trabalhavam à sombra, em silêncio. Eles registravam cada grão de trigo, cada gota de imposto e cada sinal vindo do céu. Sabiam quando o rio subiria e quando o império precisaria se preparar. Você percebe o poder disso? Quem controla a informação, controla o mundo. Imagine viver em uma época em que apenas poucos sabiam ler e escrever. No Egito, esses poucos eram tratados quase como semideuses. O faraó podia ter a coroa, mas o escriba tinha o conhecimento. E, convenhamos, é sempre bom lembrar, quem faz as anotações é quem escreve a história. Mas do outro lado do deserto, nas terras da Babilônia, outro tipo de escriba se erguia: o humano. Um sacerdote que olhava para o céu não apenas por fé, mas por ciência. Eles observavam estrelas, mediam eclipses e tentavam decifrar o destino nos movimentos do cosmos. Uma mistura de astrônomo, filósofo e, digamos, astrólogo com crachá oficial. Enquanto o escriba egípcio decifrava o tempo das cheias, o babilônico decifrava o tempo das estrelas. Dois mundos, duas linguagens, o mesmo propósito: entender o universo antes que ele desabasse sobre suas cabeças. E você, já imaginou viver em uma era em que o saber era tão raro quanto o ouro? Esses homens eram os verdadeiros engenheiros da civilização. Cada símbolo que traçavam, cada número que calculavam, moldava o futuro da humanidade. Quando o Egito construía pirâmides, a Babilônia já construía calendários celestes. Duas civilizações que acreditavam em deuses diferentes, mas falavam a mesma língua, a do conhecimento. Mas o que tornava o trabalho deles tão sagrado? Talvez fosse o mistério. Enquanto o povo acreditava que eles conversavam com os deuses, na verdade conversavam com a lógica. E nada é mais divino do que a capacidade de entender o porquê das coisas. Era o começo da ciência, disfarçada de fé. Os egípcios acreditavam que as palavras tinham poder real. Escrever o nome de alguém era garantir que ele viveria para sempre. Por isso, os escribas eram respeitados como guardiões da eternidade. Já na Babilônia, os registros não eram apenas orações, eram cálculos, tratados, fórmulas. O saber começava a ganhar um rosto humano. Mas aqui vai uma curiosidade que poucos conhecem. Muitos dos papiros egípcios e tabuletas babilônicas não eram feitos para o público. Eram segredos de Estado, escondidos em templos, longe dos olhos comuns. O saber era uma forma de controle, e o controle era o verdadeiro trono. Pense nisso, em uma civilização onde quase ninguém sabia escrever, até uma simples lista de compras era um documento sagrado. Os escribas sabiam disso, e sabiam usar a caneta como espada. O faraó podia ordenar, mas era o escriba quem registrava. E o que não é escrito, é esquecido. Você consegue imaginar o peso dessa responsabilidade? Um erro em um número podia arruinar colheitas. Uma palavra trocada, e um decreto mudava de sentido. Escrever era quase uma magia perigosa, e por isso poucos podiam tocá-la.
Era o poder de criar e apagar com um só gesto. Na Babilônia, esse poder tinha outro nome: cálculo. Os humanos dominavam números, estrelas e presságios. E se o Egito tinha escribas que controlavam o tempo das águas, Babilônia tinha sábios que controlavam o tempo dos céus. Eles viam o universo como um grande texto, e tentavam lê-lo linha por linha. Mas será que todo esse conhecimento era realmente livre? Claro que não. Tanto no Egito quanto em Babilônia, o saber era privilégio de uma minoria. O povo via esses homens como intermediários entre o divino e o real. E, ironicamente, quanto mais sabiam, mais isolados ficavam. Havia algo quase poético nisso. Enquanto a multidão olhava para o sol pedindo colheita, os escribas olhavam para as sombras das estrelas procurando sentido. Dois mundos separados por fé, mas unidos pela curiosidade. No fundo, talvez fossem apenas humanos tentando entender o mistério de existir. Agora pense comigo, quem era mais poderoso, o faraó que governava o povo ou o escriba que governava o tempo? Porque se o faraó dependia dos deuses, o escriba dependia apenas do raciocínio. E raciocínio, quando bem usado, é uma forma silenciosa de poder. Mas o humor da história é que esses gênios viviam cercados de superstição. Um erro no papiro, culpa dos espíritos do Nilo, um eclipse inesperado, um deus zangado. E no fim das contas, talvez até eles rissem disso. Afinal, quem escreve profecias às vezes erra a vírgula. Mesmo assim, foram eles que criaram o primeiro sistema de dados da humanidade. Guardavam registros, contavam estrelas e previam catástrofes. Eram, literalmente, os analistas do mundo antigo. Só que sem planilhas, sem internet, convenhamos, sem café para virar à noite. Esses escribas foram os primeiros a perceber que o conhecimento é o verdadeiro ouro. E talvez por isso, séculos depois, ainda falamos deles. Porque o que é uma civilização sem memória? Apenas poeira esperando o vento da próxima geração. O Egito e a Babilônia não lutaram em campo de batalha, lutaram nas páginas do tempo. E o resultado dessa guerra não foi destruição, mas legado. Um deixou o domínio da terra e das águas, o outro, o domínio das estrelas e dos números. E talvez o segredo mais fascinante de todos seja este: não há vencedor. Porque o verdadeiro triunfo está em quem continua contando essa história. E agora que você ouviu até aqui, me diga, quem você acha que realmente dominou? Enquanto o Egito aprendia a medir o tempo olhando para o sol, a Babilônia buscava entender o universo olhando para as estrelas. Dois mundos que, de formas diferentes, tentavam resolver o mesmo mistério: o que há por trás da ordem dos céus. Enquanto os egípcios marcavam as cheias do Nilo, os babilônios marcavam o ritmo das constelações. Era uma disputa silenciosa entre quem contava o tempo e quem decifrava o infinito. O Egito criou um calendário de 365 dias, o primeiro calendário solar fixo da história. Graças a ele, os faraós sabiam quando plantar, quando colher e quando celebrar seus deuses. Era a prova de que compreender o tempo era tão importante quanto construir pirâmides. Mas a Babilônia olhava para cima e dizia: o tempo está nas estrelas, não no rio. Eles desenvolveram um sistema de base 60, o mesmo que usamos até hoje para medir horas e minutos. Sim, quando você olha o relógio, está usando matemática babilônica, e nem sabia disso. Era um sistema engenhoso, capaz de dividir o círculo em 360 graus e prever o movimento dos astros. Sem perceber, nós ainda carregamos a lógica da Babilônia em cada segundo da nossa vida. Mas o que motivava tanto esforço para entender o céu? Para os egípcios, observar o sol era compreender o ciclo da vida. Para os babilônios, observar as estrelas era decifrar os sinais dos deuses. Dois olhares diferentes, o mesmo fascínio, o poder de prever o amanhã. E eles conseguiram. Os astrônomos babilônicos criaram tábuas de argila onde registravam eclipses e alinhamentos planetários. Com o tempo, perceberam que o cosmos seguia padrões, e começaram a prever o que antes parecia obra do acaso. Foi ali que nasceu o primeiro embrião da astronomia e, de certo modo, da astrologia também. Enquanto isso, o Egito via o nascer da estrela Sírius como um presságio das cheias do Nilo. Era a prova de que o céu e a terra estavam conectados. E se o rio subia na hora certa, os templos cantavam em festa. Para eles, o sol era um relógio divino, e ninguém ousava se atrasar diante dele. Mas a Babilônia foi além. Eles dividiram o firmamento em 12 partes, criando o que conhecemos hoje como zodíaco. Cada constelação representava uma porção do caminho do sol ao longo do ano. Sem saber,
eles deram forma ao modo como até hoje entendemos o tempo, a sorte e o destino. Imagine viver naquela época e olhar para o céu todas as noites, sem telescópio, sem mapas, apenas com os olhos e a curiosidade. Cada ponto de luz parecia uma mensagem, e cada eclipse, uma advertência. Será que os deuses estavam tentando dizer algo? Ou será que era apenas o universo falando em uma linguagem que ainda não sabíamos traduzir? Mas há um detalhe fascinante que poucos lembram. Enquanto o Egito construía pirâmides para honrar o além, a Babilônia construía torres, os zigurates, para observar o céu. Essas torres eram verdadeiros observatórios antigos. E de seus topos, sacerdotes anotavam, noite após noite, os movimentos do universo. E aqui entra um toque de humor da história. Os egípcios olhavam para o sol e sabiam quando o dia começava. Os babilônios olhavam para as estrelas e sabiam quando a noite terminava. No fim, nenhum dos dois dormia direito, mas ambos mudaram a forma como entendemos o tempo. O que impressiona é que tudo isso foi feito sem tecnologia. Sem lentes, sem relógios, sem calculadoras, apenas com paciência e observação. Eles olharam tanto para o céu que acabaram descobrindo o ritmo da própria existência. E talvez seja por isso que até hoje chamamos de tempo aquilo que nunca conseguimos dominar. Você já reparou que a nossa vida ainda gira sob as mesmas regras? 12 meses, 12 signos, 60 segundos, 60 minutos. Tudo vem deles, dos sacerdotes que olhavam o céu em busca de sentido. Parece que o tempo moderno ainda obedece aos relógios invisíveis da Babilônia. E aqui está a grande questão. Quem dominou o saber antigo? O Egito, que controlava as estações, ou a Babilônia, que controlava o cosmos? Um contava os dias, o outro contava os destinos. Mas será que, no fim, o verdadeiro poder não estava em quem aprendeu a unir os dois? O Egito nos ensinou a viver em harmonia com o ciclo da terra. A Babilônia nos ensinou a pensar além dela. Um olhava para o horizonte, o outro para o infinito. E juntos, sem saber, escreveram o manual básico do universo. Quando olhamos para o céu hoje, com telescópios e satélites, estamos apenas continuando o que eles começaram. Eles foram os primeiros a entender que o tempo é uma ponte entre o divino e o humano. E talvez por isso, mesmo sem computadores ou foguetes, conseguiram algo maior, fazer o homem se sentir parte do cosmos. No final, não há vencedores, apenas herdeiros. Cada vez que você marca um compromisso, celebra um aniversário ou olha o relógio, uma pequena parte da Babilônia vive em você. E quando vê o sol nascer e pensa em um novo ciclo, uma parte do Egito desperta também. Duas civilizações, o mesmo legado, a matemática do céu e o mistério do tempo. O corpo humano sempre foi um enigma para as civilizações antigas. Mas no Egito, esse mistério se tornou uma verdadeira ciência. Enquanto outros povos temiam a doença, os egípcios tentavam entendê-la. E, em uma época sem microscópios, sem anestesia e sem remédios modernos, eles já buscavam a cura com um olhar quase clínico. Nos papiros de Ebers e Edwin Smith, estão as primeiras enciclopédias médicas da história. Ali, há receitas, diagnósticos e até instruções cirúrgicas. Eles descrevem ferimentos na cabeça, fraturas, inflamações e até tumores com uma precisão surpreendente. Era como se um médico moderno tivesse voltado no tempo para ensinar os fundamentos da medicina. Mas o que mais impressiona é o raciocínio. O Egito não tratava as doenças apenas com rezas, mas com observação e experiência. Eles examinavam o paciente, avaliavam sintomas e prescreviam tratamentos. Parece simples, mas era revolucionário para o mundo antigo, ciência nascendo dentro de templos. Enquanto isso, na Babilônia, a dor ainda era vista como um aviso dos deuses. Lá, quem adoecia precisava de um sacerdote, não de um médico. Os babilônios acreditavam que cada enfermidade era uma mensagem espiritual. O corpo sofria, mas a alma é que estava sendo julgada. Essa diferença muda tudo. Enquanto o Egito estudava o corpo para curá-lo, a Babilônia interpretava o sofrimento como destino. Um buscava a causa, o outro buscava o significado. E entre fé e razão, o Egito começou a trilhar o caminho da ciência. Os egípcios não separavam medicina e religião, eles as misturavam com harmonia. Nos templos de Sekhmet, a deusa da cura, escribas registravam fórmulas, rituais e tratamentos. Muitos eram à base de plantas, mel e minerais, usados para aliviar dores e ferimentos. Mas o segredo estava na forma como observavam os resultados, sempre testando, sempre anotando.
E talvez aí esteja o início do método científico. Eles não apenas acreditavam, eles verificavam. Cada novo caso era um aprendizado. E quando algo funcionava, era registrado com cuidado, como um código de cura que atravessaria os séculos. Os papiros mostram algo surpreendente. Os egípcios sabiam suturar feridas, imobilizar membros e até descrever órgãos internos. Há registros de como tratar cortes, queimaduras e até de como diferenciar tipos de infecção. E tudo isso escrito em uma época em que o ferro ainda era um luxo. Imagine o nível de coragem de quem fazia cirurgia sem saber o que era anestesia. Claro, havia também um toque de superstição, afinal, quem não gosta de um empurrãozinho dos deuses? Mas o equilíbrio entre fé e razão era o segredo do sucesso egípcio. Eles acreditavam que o corpo era um templo, e curá-lo era um ato sagrado. O médico era visto como um intermediário entre o divino e o humano, um sacerdote do corpo. Agora pense nisso, como uma civilização que viveu há milênios conseguiu entender tanto sem tecnologia. A resposta é simples, eles observavam. O Egito transformou o olhar em ferramenta e a experiência em sabedoria. E foi assim que, sem saber, deram o primeiro passo em direção à medicina moderna. Na Babilônia, o cenário era outro. Os sacerdotes diagnosticavam o doente observando presságios, sonhos e até o voo das aves. Se algo estranho acontecia, era sinal de que os deuses estavam insatisfeitos. E o tratamento? Orações, sacrifícios e rituais. Nada de bisturis, apenas fé. Mas há algo curioso nisso tudo. Mesmo sem o rigor clínico dos egípcios, a Babilônia também deixou contribuições. Eles estudavam ervas, faziam ungüentos e tinham um conhecimento instintivo sobre o corpo. Era como se a fé deles, por acaso, tivesse levado a descobertas reais. E aqui entra um toque leve de humor. Enquanto os egípcios faziam anotações detalhadas de cirurgias, os babilônios anotavam sonhos e profecias. Imagine a conversa entre um médico egípcio e um sacerdote babilônico. Seu paciente tem febre. Não sei, mas sonhou com um dragão. Brincadeiras à parte, o contraste é fascinante. O Egito via a cura como arte. A Babilônia via a cura como julgamento. Um buscava conhecimento, o outro, perdão. E nesse cruzamento entre lógica e fé, nascia o primeiro grande debate da história humana. Talvez o Egito tenha sido o primeiro a transformar fé em ciência. Mas sem a espiritualidade da Babilônia, talvez a medicina nunca tivesse encontrado propósito. Uma civilização ensinou o como, e a outra ensinou o porquê. E juntas, sem perceber, construíram o equilíbrio entre corpo e alma. Agora me diga, o que é mais poderoso, curar a dor ou entender o seu significado? Você ficaria com o bisturi egípcio ou com as preces babilônicas? Talvez a resposta esteja no meio do caminho. Afinal, corpo e espírito caminham juntos desde o início dos tempos. Quando o homem aprendeu a escrever, aprendeu também a mandar. E nenhum povo entendeu isso tão bem quanto o Egito e a Babilônia. Um governava pelo carisma dos faraós, o outro, pela força das leis. Duas formas diferentes de poder, uma divina, outra gravada em pedra. No Egito, o poder era como o Nilo, fluía do faraó para todo o povo. Ele era visto como um deus vivo, e sua palavra bastava para definir o destino de um império. Mas na Babilônia, o poder começou a tomar outro formato, o da razão escrita. Lá, o rei não apenas mandava, ele codificava o mundo. O Código de Hammurabi nasceu assim, uma tentativa de dar forma humana à vontade dos deuses. Em uma imensa pedra, o rei mandou gravar quase 300 leis. Cada uma delas falava de justiça, comércio, punição e moral. E ao contrário das promessas dos templos, essa palavra divina não vinha do céu, mas do cinzel. Foi uma revolução silenciosa. Pela primeira vez, o poder não dependia da memória ou da fé, mas do registro. Qualquer cidadão podia olhar para a pedra e saber o que era permitido e o que não era. A escrita deixava de ser apenas sabedoria e virava controle. Olho por olho, dente por dente. Poucas frases atravessaram tantos séculos quanto essa. Ela parece cruel, mas no fundo era um avanço. Significava que a punição deveria ser proporcional e não arbitrária. Mas aqui está o ponto curioso: o Egito também tinha sua ordem, só que não precisava de pedra para isso. A palavra do faraó era a lei viva. O Egito acreditava que o rei carregava a Ma'at, o princípio da verdade e da justiça divina. Ou seja, não era preciso escrever a lei, bastava obedecer ao homem que a encarnava. Agora pense comigo, o que é mais poderoso, o rei que é a lei,
ou a lei que limita o rei. A Babilônia escolheu o segundo caminho, e por isso entrou para a história como a mãe do direito. Já o Egito escolheu o primeiro, e manteve o trono como centro do universo. Ambos tinham razão, e ambos, no fundo, queriam o mesmo, ordem. Mas claro, havia ironia nisso tudo. Imagine um camponês babilônico tentando decorar 300 leis. É quase como ler os termos de um contrato hoje. Enquanto isso, no Egito, bastava agradar o faraó e seguir em paz. Cada império tinha seu próprio manual de sobrevivência. O Código de Hammurabi é mais do que um documento jurídico, é uma fotografia da mentalidade de seu tempo. Mostra como o saber começava a sair das mãos dos sacerdotes e a entrar nas mãos do Estado. A lei não era mais um oráculo, era uma ferramenta. E o poder de escrever passava a ser o poder de governar. Mas o Egito tinha um trunfo que a Babilônia não podia copiar: a autoridade simbólica. Quando o faraó falava, ninguém discutia. Ele era o elo entre os homens e os deuses, uma mistura de político, sacerdote e ídolo nacional. E enquanto Hammurabi precisava de pedras, o Egito precisava apenas de fé. Os escribas egípcios registravam decretos, impostos e decisões reais com precisão. Mas nada era mais sagrado que a vontade do faraó. Sua palavra era lei, e questioná-la era como desafiar o próprio sol. Um erro que, digamos, não tinha segunda chance. Na Babilônia, o rei também era visto como o escolhido dos deuses, mas agora ele dividia espaço com algo novo, o texto. A pedra se tornava testemunha. Nem mesmo o rei podia apagá-la. E isso mudou tudo, o poder começava a ter limites. Você percebe a grande virada. A palavra escrita passou a valer mais do que o homem que a pronunciava. A justiça se tornou algo visível, consultável, quase democrática para os padrões da época. Era o nascimento da lei como conhecemos hoje. Mas não pense que era um paraíso de igualdade. O Código de Hammurabi ainda separava ricos e pobres, homens e mulheres, livres e escravos. A justiça era proporcional, mas nem sempre justa. Mesmo assim, foi um passo gigantesco rumo à civilização. E é impossível não admirar essa ironia da história. O Egito, que ensinou o mundo a escrever, não precisou escrever suas leis. E a Babilônia, que herdou a escrita dos sumérios, foi quem transformou o texto em poder. Como se o mestre tivesse dado a lição e o aluno tivesse superado o professor. No fim, o Egito acreditava na harmonia, e a Babilônia, na justiça. Um governava pelo coração, o outro pela cabeça. Um pelo sagrado, o outro pelo racional. E foi da soma dos dois que nasceu a base de todos os governos modernos. Agora, me diga você, o que preferiria, viver sob a vontade de um faraó divino ou sob as pedras de uma lei imutável? Porque, no fundo, ainda hoje seguimos tentando equilibrar essas duas forças, o poder da fé e o poder da razão. E entre elas, o ser humano continua tentando escrever sua própria justiça. O tempo é o maior ladrão da história. Ele apaga impérios, apaga nomes, mas nunca apaga ideias. O Egito e a Babilônia se tornaram pó, mas o saber que construíram continuou respirando. Mesmo invisível, o legado deles ainda move o mundo, e talvez você o use todos os dias sem perceber. Debaixo da areia, o Egito dormiu por milênios. As inscrições em seus templos ficaram mudas até que a pedra de Roseta foi decifrada. De repente, um idioma perdido voltou a falar, e revelou um povo que conhecia o corpo, o tempo e o cosmos. Era como ouvir novamente a voz de uma civilização que nunca realmente morreu. A Babilônia teve um destino parecido. Suas torres desmoronaram, suas tabuletas se quebraram, mas seus números sobreviveram. De seus cálculos nasceram os fundamentos da astronomia grega e, depois, da ciência moderna. A base 60 ainda marca nossos segundos, nossos minutos e nossos graus. É curioso, não? Dois povos que nunca imaginaram o mundo que viria, ainda determinam como ele funciona. O Egito ensinou a contar o tempo, a Babilônia ensinou a compreender o espaço. Um olhou para o sol, o outro para as estrelas, e nós herdamos os dois olhares. Mas o legado deles vai além da ciência. Vai na forma como pensamos o próprio saber. Foram as primeiras civilizações a entender que conhecimento é poder, e poder é permanência. E talvez seja por isso que, mesmo enterrados, eles continuam falando conosco. Você já se perguntou de onde vem o formato do relógio? Ou por que o ano tem 12 meses? Tudo começou com sacerdotes olhando o céu,
tentando entender o que chamamos de tempo. Cada tique do seu relógio é, na verdade, um eco da Babilônia. E cada calendário que você abre carrega a sombra do Egito. Eles criaram a ideia de um ciclo solar completo, algo tão preciso que guiava plantações e rituais. Foi o primeiro passo para a noção moderna de tempo linear. Sem eles, talvez ainda vivêssemos presos às estações e às adivinhações. Mas o mais impressionante é o que ficou invisível. O Egito e a Babilônia não deixaram apenas invenções, deixaram mentalidades. A vontade de entender o mundo, de registrar o saber e de transmiti-lo. Foi assim que o homem começou a se libertar do esquecimento. Cada civilização posterior bebeu dessa fonte. A Grécia herdou a astronomia babilônica e a transformou em filosofia. Roma herdou a organização egípcia e a transformou em império. E quando a Idade Média chegou, a ciência árabe manteve acesa a chama desses antigos mestres. Mas há uma ironia nisso tudo. Enquanto hoje buscamos sabedoria em telas e algoritmos, eles a encontravam no silêncio das estrelas. Nenhum deles precisava de tecnologia para sentir o peso do mistério. Bastava observar o céu e entender que o universo é o maior livro já escrito. E talvez seja por isso que chamamos o saber de luz. Porque cada descoberta ilumina o que antes era sombra. O Egito iluminou o tempo, a Babilônia, o espaço. E o homem moderno vive exatamente no ponto em que essas duas luzes se cruzam. Agora pense, quantas das suas certezas vêm desses povos que você só conhece pelos livros? A forma como contamos, medimos, calculamos e até organizamos nossos dias nasceu ali. Quando você marca um compromisso ou observa a lua cheia, está repetindo um gesto ancestral. É o passado guiando o presente, sem que ninguém perceba. Os templos ruíram, os impérios caíram, mas as ideias sobreviveram. E isso prova algo extraordinário. A imortalidade não está nos monumentos, está no conhecimento. Quem ensina, vive para sempre. E o Egito e a Babilônia ensinaram o mundo inteiro. Há quem diga que o tempo apagou essas civilizações. Mas talvez tenha sido o contrário. Talvez o tempo exista porque elas o mediram primeiro. O relógio que nos prende foi inventado por quem sonhava em entender a eternidade. E de certa forma, conseguiram. Você percebe como o saber é invisível, ao mesmo tempo, eterno. Ele não precisa de templo nem de trono, apenas de alguém disposto a escutar. E cada vez que olhamos para o passado, essas vozes antigas voltam a sussurrar, lembrando-nos que todo conhecimento começa com uma pergunta. Então aqui vai uma. O que será que nós deixaremos para quem vir depois? Nossos dados, nossos algoritmos, ou nossa curiosidade? Porque se há algo que o Egito e a Babilônia nos ensinaram, é que a verdadeira herança humana não se enterra, se compartilha. Quem venceu essa disputa milenar? A resposta está nos vestígios. A Babilônia ensinou o mundo a contar as estrelas. O Egito ensinou o mundo a curar e registrar a vida. Ambas foram faróis em tempos de escuridão. Sem elas, a Grécia e Roma jamais teriam florescido. E talvez, nós ainda viveríamos sem o calendário, sem o relógio e sem a medicina. E agora me diga, qual parte dessa história mais te surpreendeu? A ciência dos médicos do Nilo, ou a matemática dos céus de Babilônia? Deixe nos comentários, sua resposta pode aparecer no próximo vídeo. Mas há algo que poucos sabem. Quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito e a Mesopotâmia, ele levou seus escribas e sacerdotes ao mesmo lugar, a Biblioteca de Alexandria. Ali, o saber do Egito e da Babilônia se uniu, e deu origem ao que hoje chamamos de conhecimento universal. O duelo terminou não com o vencedor, mas com uma fusão. E dessa fusão nasceu o pensamento científico que guiaria toda a humanidade. O saber muda,